Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, segunda-feira. Até a 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão também. Participe pelo nosso WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui, com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo, e vamos conhecer os convidados de hoje para análise, para o debate dos assuntos aqui propostos no programa Gente que Fala. Danilo Morgado, cientista político com a gente, ele foi assessor parlamentar na Câmara Municipal aqui de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara Federal e Senado, além de suplente de deputado federal e candidato à Prefeitura de Praia Grande. Danilo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Seu áudio está fechado, Danilo. Seu áudio na tela, embaixo do lado esquerdo. Agora sim. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Uma honra estar contigo aqui, Mauro. Com certeza o programa A Gente Fala vai dar muito o que falar hoje. Obrigado pela presença. Também com a gente o Valtinho Foguete, engenheiro, coaching, personal branding. Ele está em Gramado, Rio Grande do Sul, para essa conversa com a gente. Tudo bem, Foguete? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Toda a audiência. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui nessa segunda-feira. Pauta quente. Vai ser bem legal a gente estar debatendo aqui. Também a gente vai conhecer a nossa convidada Marcela Ricomi Nunes. Ela é bióloga, coordenadora do Pint of Science Brasil, aqui no estado de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, Marcela. E o doutor Francisco Tadeu Souza, advogado, professor também com a gente. Tudo bem, doutor Francisco? Tudo bem, boa tarde a todos os demais entrevistados e a todos que nos assistem. Vamos lá então, gente, o primeiro tema dessa semana, 12h01, aqui pelo programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV e redes sociais. Uma semana que será importante para a internet no Brasil. Tem muitos assuntos acontecendo ao mesmo tempo a respeito desse tema. Na quinta-feira, o Brasil vai receber a visita de Sam Altman. Ele é presidente da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, para eventos, encontros e conversas com a comunidade científica. E antes disso, na quarta, o Supremo Tribunal Federal julgará a ação que trata da responsabilidade das plataformas de internet. Enquanto isso, o debate sobre a lei das fake news segue a cada dia mais lento, conturbado e polêmico. Doutor Francisco, vamos começar com o Danilo primeiro, vamos pegar um ponto político aqui dessa história. Danilo, o Supremo Tribunal Federal acaba entrando numa seara, nesse momento, que é do Congresso Nacional, que é da Câmara dos Deputados, ou deveria ser, que é legislar a respeito desse tema. A gente tem a lei das fake news que saiu da pauta, a gente não tem agora muita ideia do que é que vai acontecer quando o Congresso vai se debruçar sobre essa questão, ou seja, quando o Congresso não atua, o Supremo acaba entrando no tema, né? Ô Mauro, na verdade, o STF, eu vejo alguns ministros que gostariam de ser deputados ou senadores, porque querem mais legislar do que fazer o seu papel de julgar. Eu fico realmente preocupado quando eu vejo situações como essa. Mas vemos o próprio ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, dizendo que se não for através do Congresso, seria através de resoluções administrativas ou então através do Judiciário. Para mim, isso é uma ameaça de censura. Se o Congresso ainda não votou, o Congresso tem o seu tempo. Não dá para, a toque de caixa, querer atropelar uma votação tão importante, porque a gente vê um posicionamento
onde o governo não consegue passar o projeto, ele adia o projeto e o STF agora quer fazer aquilo que o governo espera, que é que a PL da censura caminhe. E não é assim, tem que ser votado, na verdade tem que ser discutido muito amplamente com a população, porque o lugar onde a esquerda, onde o PT pede é na internet. Então é ali que eles querem ter o poder. Isso fica muito claro, não fazendo um jogo entre esquerda ou direita apenas, mas percebendo que o governo iniciou desde o primeiro dia, desde o primeiro segundo de governo, pensando em regular a internet para tirar o espaço daqueles que constroem abertamente. E fiquei muito preocupado quando eu vi que o Google não pode se posicionar, então o Telegram não pode se posicionar, o WhatsApp não pode se posicionar. Então, daqui a pouco, teremos, na verdade, a censura sem ter o projeto passando pelo Legislativo. Os ministros têm que respeitar o Legislativo, porque se estão ali, foram legitimamente votados, eleitos. Eu fui candidato a deputado federal, sou suplente de deputado federal, não fui eleito, mas faço o meu papel representando tanta gente que votou e confiou em mim. Então, eu acho errado o STF querer se posicionar e legislar. Isso já acontece há algum tempo. Esse ativismo judicial é perigoso. Mas alguns vão defender porque encontram um ponto de vista em comum e agora vão defender o STF, vão defender os ministros, que eu acho que na próxima eleição alguns deles deveriam disputar uma eleição para deputado ou então para senador. Foguete, para ouvir o seu entendimento a respeito sobre esse tema, você que é alguém que tem na internet a sua ferramenta de trabalho com centenas de milhares de seguidores, e a gente vê uma preocupação, claro, do mundo inteiro, mas uma preocupação que, por exemplo, Estados Unidos e China estão levando muito a sério a discussão, independentemente de posições ideológicas, posições políticas, porque lida com o nosso dia a dia, enfim. E aqui no Brasil, a gente não consegue caminhar de ordem civilizada na discussão desse tema. Sim. A internet teve seu boom, né? Nós podemos dizer que nos últimos 5 a 10 anos nós tivemos o boom da internet. E nesse boom, eu entendo que tiveram muitas coisas novas, a gente está tendo a própria tecnologia aí do ChatGPT chegando agora também, mas o que nos preocupa muito é como que isso vai ser legislado, né? O que o doutor acabou de colocar é muito importante, porque nos traz essa preocupação, o tratamento dessas decisões não está seguindo o seu curso normal, e isso pode impactar muitas pessoas, né? Hoje a internet não é só mais um meio que a gente entende que é um meio ali só para as pessoas poderem ter um tempo de distração. Hoje a internet é realmente um meio, é uma ferramenta extremamente poderosa que emprega muitas pessoas. Hoje a gente percebe, né, cursos digitais, lançamentos digitais, eventos, treinamentos, uma infinidade de pessoas conectadas através desse meio, e que uma lei ela pode ter a capacidade, uma canetada aí de desempregar muita gente, de tirar o emprego de muita gente, de cercear informações. Então, hoje não é mais uma questão somente de rede social por rede social. Eu não entendo que é mais somente tirar, privar das pessoas um momento de lazer, de entretenimento. Eu vejo que realmente são muitos empregos que estão em jogo diante de uma decisão que pode ser tomada aí por agora. Marcela, o seu entendimento a respeito desse tema? É claro que o assunto é polêmico, o projeto de lei das fake news, ele pode ser criticado, evidentemente que ele pode ser criticado, toda proposta tem que ser criticada, porque é a partir do diálogo que uma propositura acaba sendo bem construída e atendendo, evidentemente, a todos os lados. O que não pode é usar mentira, né, para poder fazer a defesa de alguma coisa. Seu microfone está fechado. Marcela. Tá ok? Deixa eu entender. Pode seguir, Marcelo. Pode. Toda discussão, eu acho que, né, numa democracia, toda discussão é válida, e todos esses assuntos, eu acho que eles precisam muito ser discutidos em vários âmbitos, né, por vários olhares diferentes. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que uma coisa é fato e outra coisa é opinião. É possível emitir a opinião, mas sem distorcer os fatos, ou sem criar fatos. Então, é muito importante que essa distinção seja feita. De que forma que isso deve ser feito? Não sei, eu acho que isso que tem que gerar a discussão para se chegar num ponto comum, mas não dá para a gente continuar tolerando
produção de informações falsas, e a pandemia foi um exemplo muito em tempo real disso. A gente, durante toda a pandemia, viu fake news e mentiras sendo criadas sobre vacinas, sobre o próprio tratamento da Covid, e sendo disseminadas assim em tempo recorde. E isso, com certeza, interferiu em vários aspectos da vida das pessoas. Então, como deve ser feito, eu acho que a gente tem que discutir, mas que deve ser feito alguma coisa, eu acredito que deva. Doutor Francisco, seu entendimento deste tema, pela sua área, pelo direito? Eu acho um tanto quanto simplório e muito simples culpar o Supremo Tribunal Federal. Agora, veja bem, nenhum ministro do Supremo chegou no Congresso e falou assim, peraí, deixa que nós, do Supremo, vamos resolver a questão da internet. Nenhum deles fez isso. Foi algum político que judicializou a questão e colocou nas mãos do Supremo. Então, se há um problema, está no vício da classe política em judicializar tudo. É claro que, infelizmente, o judiciário muitas vezes acaba sendo a mamãe ou a vovó para onde ou para qual o filho chorão vai correndo. Mas o filho chorão, no caso, tem sido muito da classe política. Então, eu acho que a gente não tem que só olhar para o Supremo, o judiciário ter essa mania no Brasil, desse ativismo judicial, mas entender que alguém pega uma causa e leva para o Supremo. Na minha opinião, isso é uma falha da classe política que deveria resolver as questões no próprio Congresso. Então, se está em desconformidade, se não está gostando, levanta a voz, faz uso da palavra, rebate dentro dos limites da Câmara e não ficar judicializando tudo que é nesse país. Então, tem uma grande falha na classe política nesse vício de judicialização de tudo que acontece na política. Doutor Francisco, ainda em relação, para o seu entendimento, a OAB Federal tem uma proposta, enviou uma proposta, na verdade, sem consultar representações estaduais, as OABs regionais, né? Para a criação do CPD, ao Conselho de Políticas Digitais, e esse CPD seria composto por representantes dos três poderes, de órgãos como a Anatel, por exemplo, e da própria OAB. Qual que é o seu entendimento sobre essa ideia, embora a OAB Federal não tenha consultado as OABs regionais? Interessante seria a OAB ter consultado as seccionais. Se isso, infelizmente, não aconteceu, seria importante, pelo menos agora, dar voz para que os demais advogados representados pelas suas seccionais pudessem emitir alguma opinião. Mas, do jeito que está, enfim, a proposta é boa, mas seria bom abrir participação para as demais seccionais, com certeza. 12h11, pessoal, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente está aqui pela Rádio Trianon, a sua Rádio Trianon, não é o vício, né, da antiga rádio, é pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet, e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Próximo tema por aqui, para falar sobre a PEC da anistia, que deve ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados amanhã e pode livrar de punição partidos que cometeram diversas irregularidades ao longo dos últimos anos. Um dos casos mais emblemáticos é o do PROS, hoje incorporado ao Solidariedade. O TSE condenou o partido a devolver R$2.400.000 aos cofres públicos por uma lista de irregularidades em benefício do então presidente da sigla Eurípides Júnior, como a reforma e a construção de uma piscina em sua casa, gastos com compra e manutenção de avião e helicóptero, além da aquisição de 4 máquinas e 4 toneladas de carne para a sua churrascaria. Danilo, seu entendimento sobre esse assunto? Na verdade, eu sou totalmente contra. A PEC da anistia ela já existe. Eles estão querendo prorrogar isso. Porém, os partidos eles tiveram seu tempo para regularizar. E uma situação como essa, do ex-presidente do PROS, que agora se juntou de Solidariedade, é absurda. Aceitar que o dinheiro público, porque é dinheiro de financiamento público de campanha, através do fundo eleitoral, que é para as eleições, do fundo partidário, seja utilizado de forma particular e errônea, totalmente errônea. Eu sou contra isso. Eu acredito que agora vai começar uma repercussão maior, e aí está o poder da liberdade da internet, onde pessoas vão poder se posicionar contra, até quando diz em relação sobre a censura, eu fui condenado ano passado ao direito de resposta de um candidato da minha cidade, pois eu disse que ele estava condenado, o TRF3 o condenou, mas como já passou
20 anos e a pena não será cumprida, ele foi descondenado e eu tive que colocar na minha página. Então, já existe esse acompanhamento. Em relação a essa PEC da anistia, acredito que vai haver uma mobilização e a rede social ela realmente tem feito diferença nas votações do Congresso. Eu sei porque eu trabalhei ali ao lado do finado Major Olímpio, saudoso Major Olímpio, trabalhei durante 6 anos dentro do Congresso, quando deputado federal, quando senador, e eu sei o quanto a população hoje consegue alcançar os deputados para que pressionem. Eu sou contra e acredito, já tenho visto algumas mobilizações nas redes sociais contra isso, mas sempre tem alguém interessado que consegue ir levando e tentar forçar para que seja aprovado. Na verdade, é uma nova tentativa lá na CCJ de aprovar a admissibilidade dessa proposta, que ainda para chegar ao plenário teria que passar por uma comissão especial. Por que da expectativa de que ela não passe novamente, como já não passou de outra vez? A gente tem aí no cenário, a gente já debateu o tema aqui por diversas vezes, essa proposta é assinada por 184 deputados, incluindo os dois lados, né? A gente tem aí o apoio da liderança do governo e da liderança da oposição. Doutor Danilo. Sim, sim. Não, eu tenho acompanhado, estava lendo hoje de manhã sobre a situação e acredito que, mesmo que já houverem outros projetos, inicialmente o governo, a situação, a oposição se posiciona, mas acompanha a rede social, acompanha a população em geral, que pressiona, e isso deve ser travado no meio do caminho. Não tenho dúvida de que ainda vai demorar um bom tempo, vai ser criada uma comissão especial. É aí que as pessoas começam a se atentar e acompanhar melhor o que está passando no legislativo. Sim. Porque a aprovação disso vai acabar, por exemplo, em relação a esse caso que a gente acabou de dar aqui na nossa nota. A anistia livrará o partido, o Solidariedade, né, que trouxe o PROS, incorporou o PROS, que usou verba para comprar, por exemplo, 4 toneladas de carne, ou seja, são casos escabrosos que a gente observa. Claro que tudo isso tem investigação, tudo isso é passível de defesa, enfim, mas é a respeito dessas situações Claro. que a gente trata no Brasil, doutor Danilo. Dentro dessa situação, tem diversas outras que eu havia estudado, e chega a presidente de partido que pagava a conta de luz da filha, do genro, com dinheiro do fundo partidário. Então, são várias questões que fica muito claro que eles sabiam que isso era errado. Não dá para ter uma anistia quando se houve um tempo de ignorância, que não sabia se era certo ou errado, tudo bem, mas já se sabia que era errado. Então, não podemos aceitar de forma alguma. Eu sou contra e farei a mobilização que for necessária. Estarei nas próximas semanas em Brasília até para acompanhar mais de perto e entender quem está por trás, quem realmente tem interesse e conseguiu essa quantidade enorme de assinaturas, porque mais de 180 assinaturas são muitas assinaturas a favor. A gente não conseguiu ainda Não chegar só. no modelo. Sim, são 184 assinaturas de lado a lado, né? Do lado do governo e do lado da oposição. Agora, a gente não consegue chegar a um modelo, né, dessa questão, por mais que a gente tenha aí a verba partidária e a verba eleitoral de ambos os fundos, né, a gente não consegue ainda, não conseguimos chegar ainda a um modelo ideal de financiamento, né, de eleições, financiamento de campanhas. É isso que está por trás de toda essa situação de verba usada ilegalmente, irregularmente. Ô, Mauro, e a situação de caixa 2, de gente que utiliza dinheiro por fora, como dizem na eleição, ela continua acontecendo. Logo que eu iniciei, eu fui candidato a prefeito em 2020. Comecei com 1%, terminei a eleição com 47%. Fui ao segundo turno, quase ganhei a eleição, me mantive na frente, mas a enorme compra de votos que foram feitas nos últimos dias, essa compra de votos não foi com de fundo eleitoral, foi com dinheiro não contabilizado. E no início da campanha, algumas pessoas me perguntaram: Danilo, você utilizará do fundo eleitoral para fazer campanha? Eu falo, mas é o único recurso possível e legal para se utilizar. Ou uso desse fundo ou utilizarei de outros meios ilícitos? Não. Então, eu utilizei sim no fundo eleitoral. Graças a Deus, minha conta foi toda aprovada. Não tive problema nenhum na conta. Mas quem trabalha só realmente de forma legal sofre com isso, porque vê ao redor as empresas que doavam para as campanhas eleitorais, elas continuam doando, só que sem contabilizar isso agora, ou através de vários CPFs.
Então, realmente, quando se iniciou essa discussão no Congresso, eu imaginava que não seria fácil. Aí vem a cota, e uma cota, existem candidaturas laranja de mulheres e alguns partidos para que chegue o recurso, e já foi provado em várias eleições que forçar alguma coisa não funciona. Então, tem que ser através do fundo eleitoral, mas a fiscalização tem que ser maior ainda. E não é fácil, realmente não é fácil alinhar e ajeitar as contas eleitorais quando você vê seus adversários utilizando várias outras formas. A força de combate contra isso, contra essa anistia, essa proposta de anistia, Danilo, é evidente que parte da sociedade. Que ferramentas a sociedade tem para uma situação que vai acontecer amanhã, na CCJ da Câmara dos Deputados, e que pode aprovar a admissibilidade dessa proposta? É que, na verdade, Mauro, a admissibilidade ela vai dar o primeiro passo e ainda vai para Comissão uma especial. comissão especial, isso que é montada, ainda leva muito tempo. Mas é a rede social, não tem outro jeito, é a rede social. Porque o Congresso, ele vota projetos todos os dias tem projetos, novos projetos. Então, quando isso começa, eu percebo que começa a pipocar nos grupos de rede social, começa uma mobilização. Só que, às vezes, o foco está apenas na PL da fake news, PL da censura, e isso acaba passando despercebido. Porém, o primeiro passo, mas tem o segundo, o terceiro passo, eu não tenho dúvida de que a sociedade vai se posicionar contra, até porque daqui a pouco pega algum deputado que tem uma mobilização mais forte em rede social e expõe isso, fala, ó, está sendo votada essa PEC e vai dar anistia para isso, isso, isso. Essas situações do Eurico são absurdas. São absurdas. Tudo que foi feito aí não tem como anistiar. O dele é pontualmente algo que tem que se colocar como exemplo. Não podemos aceitar a PEC, está aqui o exemplo. Doutor Francisco, seu entendimento sobre esse tema? De fato, eu acho que o cidadão, a partir do momento em que ele tem acesso às redes sociais, como hoje é tão difundido, ele passa a ter voz. É fazer com que a sua voz chegue até os seus políticos, aqueles que você elegeu, aqueles que você depositou o seu voto na urna, a partir das suas redes sociais, de forma respeitosa, eu acho algo muito válido e necessário na nossa democracia, especialmente nessa democracia altamente digitalizada. Entretanto, a gente tem que diferenciar também o joio do trigo, porque o debate ele tem partido muito para a área ideológica, em que as pessoas simplesmente olham o grupo que está gritando e gritam junto, se esse grupo for de acordo com as suas ideias, pouco se importando com o teor do assunto. Então, antes de ir para as redes sociais, debater, expor sua opinião de forma livre, dê uma olhadinha na PEC toda, dê uma olhadinha no projeto inteiro. Eu sei que você vai talvez conseguir até mais argumentos para debater, mas é importante também para que você não se deixe levar por algumas paixões que hoje estão sempre em alta. 12h21, programa Gente que Fala, por aqui no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Para falar agora sobre o próximo tema, olha, pessoal, nem só de futebol e paquera vivem as conversas nos botecos paulistanos. Nos próximos dias 22, 23 e 24, 8 bares aqui de São Paulo receberão o festival Pint of Science, que trará sob o lema Um Brinde à Ciência. Mais de 40 cientistas vão conversar com o público já presente nos bares sobre temas como a prescrição de canabidiol na prática médica, os desafios de fazer parte das comunidades científicas e cuidar dos filhos, e a inserção de cientistas no mundo do empreendedorismo, entre outras questões, entre outros temas. É a primeira vez que ocorre esse evento, Marcela? Não, essa daqui já é a 9ª edição. Vou contar um breve histórico só para as pessoas entenderem melhor e conhecer, né, um pouco mais sobre o Pint of Science. Em 2012, lá no Reino Unido, 2 neurocientistas, o Dr. Michael Motzkin e o Dr. Brevin Pohl, do Imperial College London, eles resolveram organizar um evento que eles chamaram de Meet the Researchers, né, para conhecer os pesquisadores, e foram convidados todos os pacientes que eles tinham, que sofriam de Parkinson, Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Mas o que eles não imaginavam é que o sucesso seria muito grande. Então, pessoas de fora acabaram indo e aí eles pensaram, se as pessoas querem tanto ir até os cientistas, né, por que nós, cientistas, não vamos até as pessoas?
E aí eles tiveram essa ideia de fazer esses encontros nos bares, nos pubs, né, do Reino Unido. Então, o Pint of Science, ele basicamente nasceu assim. No ano seguinte, em 2013, eles realizaram o primeiro evento com o nome Pint of Science, só em 3 cidades do Reino Unido. E a cada ano o sucesso era maior, né? É um formato bem interessante. Hoje, já acontece em 25 países, são mais de 400 cidades no mundo todo, e o festival acontece simultaneamente em todos os países. No Brasil, o festival chegou em 2015, hoje, né, são 123 cidades participantes, 31 dessas cidades são aqui no estado de São Paulo. A expectativa de público para esse ano é de 20 mil pessoas. Oi? Desculpa. Como é que ocorre, na prática, o evento dentro dos bares, né? É difícil até de traduzir, né? Pint of Science, porque o pint é a medida de cerveja, do copo de cerveja, né? Existe nos Estados Unidos, existe lá no Reino Unido, cada um com a sua medida. Enfim, tem a ver com o bar, tem a ver com a quantidade de cerveja que cada um toma, né? Essa é a ideia. Agora, como é que na prática isso ocorre para atrair a atenção das pessoas dentro dos bares, perceber quais são as preocupações delas em relação aos temas que serão abordados, que serão levados? Eu trouxe aqui um copo, não sei se consegue, se dá Sim. para a gente ver. No Brasil é muito comum o copo americano, a tulipa, no Reino Unido, nos Estados Unidos eles usam essa medida do pint. E na prática, os bares interessados em participar do evento, eles entram em contato com a coordenação do Pint of Science. Nós vamos até o bar, e aí uma vez que o bar é selecionado, nós fazemos a programação. Então, nós montamos a programação levando em conta, principalmente, esses assuntos que estão acontecendo, pipocando nesse momento. Então, por exemplo, o uso da cannabis na prática médica é um assunto polêmico, né, que tem que ser debatido pela sociedade, mas para isso a sociedade precisa ter informação. O que é a cannabis, quais são, né, os benefícios que os produtos advindos dela pode trazer na saúde das pessoas. E, inclusive, vai ter o evento, em um dos bares vai acontecer uma palestra sobre inteligência artificial, né? Será que a inteligência artificial vai transformar o nosso modo de viver, de trabalhar? E nessa palestra ele vai falar, inclusive, sobre chat GPT. E durante... Sim, pode seguir. E durante a apresentação, o cientista ele vai até o bar, ele faz a apresentação do tema de pesquisa dele, dentro do bar, sem recurso audiovisual. A ideia é que a apresentação seja o mínimo possível parecida com uma aula ou com uma apresentação em um congresso. Então, a ideia é que a apresentação seja informal, o mais descontraída possível, sem linguagem técnica, o mais acessível possível. E durante a apresentação, o funcionamento do bar continua normalmente. Então, as pessoas estão comendo, bebendo, o garçom está passando, e o pesquisador está lá conversando, e é um formato que aparentemente parece meio caótico, né? A gente imagina uma situação caótica, mas é um formato que funciona muito bem, é muito legal. É muito interessante, é um novo jeito de passar esse conhecimento para as pessoas. Você usou o termo caótico, eu achei curioso, porque assim, o ambiente de bar é um ambiente ruidoso, bastante movimentado, tem gente que talvez não tenha nem condição de participar da conversa, porque já vai estar além do limite ali do uso do álcool, enfim. Então, como é que isso acaba impactando? Vocês conseguem medir quantas pessoas são impactadas por essas informações ao longo de tanto tempo, 13 anos, em várias partes do mundo? Olha, cada vez mais as pessoas têm se interessado pelo Pint. Ainda a proporção de pessoas da própria academia ainda é maior, né, como público nesses eventos. Então, a gente tem mais ou menos 70% do público que está no bar é o público da área que está acontecendo a palestra. O restante são as pessoas que já costumavam frequentar o bar
e pessoas que já sabem que existe o evento, então já quando chega mais ou menos em maio, a pessoa já começa a procurar a programação para decidir qual o tema que ela vai assistir. É muito difícil medir isso, mas a gente percebe que cada vez mais as pessoas passam a conhecer o Pint of Science, se interessam pelo formato e têm procurado. Então, o público orgânico tem crescido, né? Isso para a gente é uma vitória, e o objetivo é cada vez mais expandir isso. Mas, de um modo geral, o público é muito diverso, né? O pessoal da universidade, público de fora, inclusive levam crianças até, os pais. Como é que são escolhidos os cientistas? São 40, né, nesse ano, e de várias partes do mundo, eles falam em diversos idiomas. Como é que é a comunicação aqui com as pessoas nos bares? Aqui no Brasil, os cientistas são cientistas brasileiros. Brasileiros mesmo, sim. Brasileiros, E cada localidade, a ideia é que seja apresentados os cientistas que atuam naquela região. Então, aqui, por exemplo, a gente tem cientistas da Unifesp, da USP, da Unesp. Mais de 95% da pesquisa científica no Brasil é realizada dentro das universidades públicas, mas existem também algumas universidades particulares que fazem pesquisa de qualidade. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem palestrantes do Núcleo de Ensino e Pesquisa da São Camilo, que eles fazem pesquisas na área de oncologia sensacionais. Então, o objetivo do Pint não é favorecer uma determinada universidade, né? É justamente mostrar para o público o que é feito de pesquisa no Brasil e em cada localidade. É bastante interessante esse formato e como isso desperta o interesse das pessoas. A gente tem aqui no programa Gente que Fala, às quartas-feiras, o nosso espaço aqui é dedicado a falar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. É impressionante a participação do público em relação aos temas que a gente traz aqui na quarta-feira, porque a gente está falando de Brasil, as pessoas com dificuldade de acesso às questões da saúde, então querem buscar o doutor, digamos assim, querem ouvir os especialistas para aprender, entender sobre as doenças, entender sobre prevenção, especialmente, a tecla que a gente mais bate aqui, que é a necessidade do país da elaboração de políticas públicas de prevenção. Então, a gente acredita que esse formato que a gente tem aqui no Gente que Fala é fundamental para o esclarecimento das pessoas, e vai muito, acho que, ao encontro do que vocês também estão propondo. Sim, sim, com certeza. E muita gente acha que as pessoas não se interessam muito por ciência. E, de fato, as pessoas, na verdade, acho que falta um pouco dessa visão do que é a ciência. Muitos acham que ciência é química, física, biologia, matemática e laboratório. Mas não é, né? É muito maior que isso. Então, tem todas essas ciências aplicadas. Existe ciência na área de políticas públicas. Então, as ciências humanas também, as pessoas das ciências humanas também fazem ciência. O objetivo do Pint é mostrar esse outro lado. E é como você disse, o envolvimento das pessoas com o conhecimento, eu acho que é importantíssimo para que elas também consigam debater políticas públicas. Então, ouvir o noticiário sobre determinado projeto de lei, sobre determinada ação do governo, é imprescindível que as pessoas tenham conhecimento científico sobre aquele assunto para elas terem essa capacidade crítica, né, de saber o que é fato, o que é opinião. Você acredita que a ciência médica, nesse formato da pandemia para cá, ganha mais força nas palestras, nas discussões, dentro dos bares, diante de tudo que aconteceu, pandemia, vacina? Ganha, com certeza. A pandemia, ela mostrou esse lado das fake news, que é totalmente negativo, né? Muita fake news em relação, principalmente à área médica, às vacinas. Por outro lado, eu acho que instigou as pessoas a procurar saber mais sobre ciência, a se interessar e procurar mesmo a informação, não apenas esperar a informação chegar. Então, elas estão cada vez mais, eu acredito, a pandemia teve esse papel importante de ligar um pouco mais a ciência e as pessoas.
Para a gente fechar esse tópico, Marcela, são 8 bares, né, com receber os cientistas. Quais são eles? Vamos dar o serviço. Vamos lá. Tem o Beer Rock Club, que fica no Ipiranga. Taverna Medieval, que fica na Vila Clementino. Zurafa Cervejaria, que fica em Pinheiros. A Cervejaria Nacional, também em Pinheiros. Inclusive, na Cervejaria Nacional, no dia 22, vai ter o lançamento de uma cerveja exclusivamente feita para o Pint of Science, que é a Simbiótica. O Deep Bar 611 fica na Barra Funda. O Van Bin Cervejaria na Vila Mariana. Beer and Belly também na Vila Mariana. E o Tatu Bola Bar, que fica no Itaim Bibi. Todos esses bares, a programação completa está no site do Pint of Science. Então, é pintofscience.com.br. Ali todo mundo pode conferir a equipe, todas as palestras que vão ser apresentadas, todos os cientistas participantes, todos os bares com todos os endereços. Muito bem, 12h34, o programa Gente que Fala pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo assunto, Dr. Francisco. Há décadas, governos e instituições científicas têm formulado regulações para disciplinar o uso de animais em experimentos científicos, para torná-lo mais ético e menos cruel. Em março, mais um passo foi dado quando uma resolução do governo proibiu o uso de animais vertebrados na pesquisa para produtos de higiene e cosméticos. Para especialistas, porém, os efeitos práticos desta medida são bem menores do que parecem à primeira vista. Vamos contextualizar, doutor Francisco, o que aconteceu em março com essa resolução do governo? Aí a gente parte aqui para análise. Perfeito. Antes da gente falar especificamente da resolução, queria aproveitar o gancho que a colega fez sobre o Pint of Science, parabenizar essa iniciativa. Isso porque a pesquisa clínica no Brasil precisa ser desmistificada. A gente sabe que tem um certo aspecto pejorativo, usa-se ainda muito o termo cobaia, usa-se ainda muito o termo simplesmente sujeito de pesquisas, e não se enxerga, tanto no animal quanto no ser humano que participa, um participante das pesquisas que tem direitos, que é um centro de direitos e deveres. O que a resolução fez foi tentar trazer mais garantias éticas de segurança e eficácia para os animais que são participantes de pesquisa. Já não se tem, volto a dizer, a visão de cobaia. Mas o que a resolução talvez não tenha feito seria trazer um maior mecanismo de fiscalização, porque o aspecto prático, a efetividade da medida, ela fica evidente quando centros de pesquisas antiéticos e inidôneos passam a ser autuados. E tem muita falha na fiscalização. Então, talvez falte melhorar os mecanismos de fiscalização, talvez falte levar esse assunto mais em alta quanto à fiscalização para a efetividade da resolução. Ainda falando sobre as pesquisas clínicas, é importante dizer que, além de desmistificar isso no Brasil, para entender que o ser humano, que o animal, hoje é um sujeito de direitos e deveres, que ele tem direitos, que ele tem assegurado a sua segurança, a eficácia, a eticidade quanto ao procedimento que ele está se submetendo, é importante trazer também que as pesquisas clínicas são um vasto campo para a melhoria da saúde pública preventiva, reparativa e também para a saúde cosmética. A gente sabe que durante a pandemia, em razão das pesquisas aí, em razão das vacinas, a gente sabe que quando fala em pesquisa, a gente fala muito em pesquisa oncológica, ou pesquisa especificamente para a saúde, mas às vezes a gente esquece que elementos da pesquisa clínica estão presentes no nosso dia a dia. Todo mundo, ao acordar, utilizou um creme dental, utilizou um desodorante, utilizou um shampoo, utilizou um creme para as mãos, enfim, alguém utilizou algum produto cosmético. Esse produto, antes de chegar às prateleiras de uma farmácia ou de um mercado, passou por pesquisas. Possivelmente pesquisas com animais, depois pesquisas com seres humanos. Nenhum deles, hoje, pode ser feito cobaia, mas todos eles podem participar na condição de sujeitos de direitos, ou seja, de participantes que têm direitos assegurados, como da eticidade, da segurança e da eficácia. Se acontece durante uma pesquisa algum evento danoso com um animal ou com algum ser humano, necessariamente essa pesquisa tem que ser interrompida, e esse produto tem que ser descartado. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar apegado a alguns casos pontuais antiéticos, alguns exemplos muito negativos, para simplesmente querer demonizar as pesquisas clínicas do Brasil. É até com a proposta de desmistificar as pesquisas clínicas, de fomentar a pesquisa para todas as áreas, para a área animal, para a saúde humana, para a pesquisa cosmética, que a gente vai lançar aqui na Alesp, no dia 29 de maio, às 10 horas da manhã, o Fórum Estadual Permanente
de comitês de ética e de profissionais em pesquisa, justamente para que a gente não fique só nos debates pontuais uma vez por ano, mas para que a gente possa trazer para o Poder Legislativo Estadual um debate permanente sobre todos os aspectos que envolvam a pesquisa clínica. Então, estão todos convidados para o dia 29 de maio, nessa participação, para o lançamento do Fórum Estadual de Comitês de Ética e de Profissionais em Pesquisa Clínica. Eu quero convidar a doutora que está promovendo aí o Pioneer of Science, quero trazê-la também para que a gente possa debater esse assunto e trazer esse debate para a Casa Legislativa do nosso Estado. O termo cobaia não deve ser mais utilizado, acaba levando a discussão para um lado errado, politicamente incorreto. O termo é sujeito de direitos. Então, o termo correto seria participante de pesquisa. Mas veja só, vamos pensar numa evolução. Lá atrás, o participante, né, foi colocado sim como cobaia. Vamos agora recontar a história de forma falsa. Lá atrás, no início de tudo, o participante era sim cobaia. A gente não precisa lembrar muito dos terrores aí dos campos nazistas e etc. Então, lá atrás era cobaia. Só que houve uma evolução do direito em relação ao cuidado com o corpo humano. Houve uma mudança do ponto de vista jurídico. Então, aquele participante que inicialmente era uma cobaia, depois ele passou a ser considerado um sujeito de pesquisa. Só que hoje nem cobaia e nem sujeito de pesquisa, mas participante. Justamente não só por uma mudança terminológica, mas por uma mudança no arcabouço jurídico que passou a considerar aquele participante um ser de direitos e deveres. Ele não está lá para ser usado para que outro ser humano, para que outro animal tenha benefícios dos resultados da pesquisa. Esse ser humano, esse participante, é um fim em si mesmo. Então, ele deve ter assegurado a eticidade quando da sua participação. Portanto, hoje é participante de pesquisas. E quando esse participante é um animal, não um ser humano? Ele também tem os seus direitos, quanto a eticidade, segurança e eficácia. Só para simplificar, quando algum cientista tem uma ideia de fazer alguma pesquisa envolvendo um animal, ele não vai começar da cabeça dele. Ele vai estabelecer um protocolo de pesquisa, vai submeter aos órgãos de análise. A colega falou muito bem que as pesquisas são muito feitas em universidades públicas e particulares, e o trâmite é elaborar um protocolo de pesquisa, submeter ao comitê de ética daquela entidade, que depois, eventualmente, vai submeter à CONEP, ou então ao sistema SEUA, que é para animais, e a partir disso vai ser aprovado, vai ser verificada a eticidade e a segurança do protocolo de pesquisa para depois se iniciar uma pesquisa efetivamente com os animais. E tudo isso vai ser fiscalizado pelos reportes, pelos relatórios periódicos. Então, não é simplesmente utilizar o animal conforme se bem entender, não. Esse grupo que você destacou na Assembleia Legislativa, né, Francisco, ele é formado por deputados, a sociedade civil. Quais são os atores desse debate? A Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, SBPPC, teve essa iniciativa, já lançou há alguns anos o FOCEP, que é o Fórum Municipal de Comitês de Ética e Pesquisa, e agora, na Alesp, a Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa, SBPPC, está lançando o FECEP, que é o Fórum Estadual de Comitês de Ética e Profissionais em Pesquisa Clínica. Então, é uma parceria da sociedade civil, por meio da SBPPC e outras entidades participantes, com a Assembleia Legislativa do Estado, com o apoio do deputado estadual Altair Moraes, que é líder do Republicanos na Alesp, para fazer com que a Casa Legislativa agora seja uma casa de debates sobre pesquisas clínicas de forma permanente. Então, esse fórum ele não tem data para terminar. A primeira reunião, que é o lançamento, acontece no dia 29 de maio. Danilo, para me socorrer aqui também da sua experiência em Casa Legislativa, sua experiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, da importância, né, de um grupo para esse tipo de debate, de análise. Eu acredito que está muito bem posicionado, primeiro pela explicação do doutor, a brilhante explicação. Eu queria também parabenizar o Pioneer of Science, espero ter falado de forma correta, né, Pioneer Science. Eu acho muito importante se debater, a ciência tem que se debater, e o legislativo, os políticos, eles têm que abrir essas portas. E como o doutor falou, para que não seja algo pontual, porque quando existe um problema, quando existe uma discussão, aí é debatido. Mas para que não seja de forma pontual, que tenha um fórum permanente. Parabéns. Está na mão de um grande deputado Altair Moraes, que é do Republicanos, que é do Partido do Governador. Isso facilitará todo esse debate dentro da Assembleia Legislativa. E, acompanhando desde o início, estou totalmente a favor, porque se evoluiu muito, mas se pegam casos pontuais, pegam uma clínica de ciências, né, que havia utilizado animais como cobaias e maltratados, e ficou uma marca em relação a isso,
mas o doutor deixando muito claro aqui, quando a gente pesquisa, existem pesquisas sérias, existem empresas sérias fazendo isso, totalmente a favor, e acredito sim que a Assembleia Legislativa tem que se dedicar, se debruçar sobre isso e apoiar. Valtinho Foguete, já já a gente vai falar sobre a sua atuação no mercado do empreendedorismo, mas eu quero aproveitar aqui para ver o seu entendimento, você enquanto influenciador, né, alguém que tem, como eu já destaquei aqui, centenas de milhares de seguidores, esse tema aparece aí entre os seus seguidores? Sim, quando se fala de ciência, eu acho que hoje a gente tem essa geração de pessoas que buscam, no mesmo momento que estão buscando entretenimento, também conhecimento. É até uma vertente muito explorada aí pelo Netflix, né? A gente percebe que a pessoa quer ter um momento de entretenimento, mas também buscando conhecimento. Eu acho legal aí a proposta aí do Pint of Science, porque hoje as pessoas querem ter um momento de descanso, um momento lúdico, mas elas querem também buscar essa implementação de estar buscando um conhecimento novo, um conhecimento de qualidade, né, num ambiente que tem pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento. Então, acho que assim, é uma oportunidade única. Vejo que cada dia mais as pessoas que estão na internet, né, vejo aí os seguidores, né, as pessoas que participam, estão cada vez mais buscando assuntos de qualidade em ambientes cada vez mais nichados. Então, acho que é uma oportunidade que vai alcançar muitas pessoas. Oi? Dando 15, quem quer completar? Alguém falou? Eu só queria falar uma coisinha. O animal usado em pesquisa, ele também pode ser chamado de animal de experimentação. Muita gente não sabe como se referir ao animal, né? O termo cobaia realmente não é mais usado, a gente chama de animal de experimentação. 12h45 agora, programa Gente que Fala pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e também redes sociais. Para falar agora sobre o trabalho do Valtinho Foguete, que está aqui com a gente, ele atua no mercado do empreendedorismo há mais de 15 anos e transformou sua experiência no ramo em negócios de sucesso. Ele tem 3 empresas locais, é palestrante, expert de produtos digitais e mentor de muitos influenciadores e empreendedores. E hoje tem percorrido o país com a pior palestra da sua vida. Esse é o tema que já auxiliou muitos profissionais a resgatarem a mentalidade de alta performance, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Antes de falar da palestra, né, com o nome Pior Palestra da Sua Vida, Foguete, são 15 anos aí no mercado do empreendedorismo, centenas de milhares de seguidores, que eu já falei aqui. Você decolou de onde, o Foguete? Eu comecei muito novo, né, no segmento aí da engenharia civil. Minha primeira formação foi na área da engenharia civil. Fiquei como 10 anos como engenheiro civil, executando obras, bem na parte de execução de obra, bem no lidar ali com profissionais de mão de obra. Só que eu sempre gostei de produzir, de desenvolver eventos de networking, eventos de ajudar pessoas a descobrir seu propósito, né? O Foguete nasceu disso aí, onde eu entendi que, além do engenheiro, existia uma pessoa ali que gostava de desenvolver pessoas, de treinar pessoas, e me alegrava muito aí, me trazia muita satisfação ver pessoas desenvolverem. Foi onde eu busquei algumas especializações em coaching, marketing, e aí nasceu, né, novos produtos, novas ideias. Hoje eu posso dizer aí que o trabalho como engenheiro é apenas aí 10%, né, do meu dia a dia. 90% do meu tempo é dedicado aí a desenvolver pessoas, a ajudar no treinamento de pessoas. Hoje eu sou consultor de negócio e meu foco está muito em pequenas e médias empresas. Então, ajudo pequenas e médias empresas a aumentar faturamento, a conseguir realmente desenvolver lucro em seus negócios. E a pior palestra da sua vida nasce disso, onde eu tive a oportunidade de ver dores comuns desse mercado, né, do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, e levar uma palestra que gere uma ativação nessas pessoas, né? O que eu mais identifico é que tem negócios que ainda não escalaram, que ainda não prosperaram por 2 motivos. Ou falta de conhecimento, que é o que a gente está falando muito aqui hoje, sobre ciência, a gente está falando sobre política, a gente está falando sobre direito, e tem pessoas que ainda não têm acesso a essa informação, e por isso o negócio delas, né, não decolam. E por um outro motivo, que é o bloqueio. Às vezes a pessoa tem algum bloqueio interno mesmo, bloqueio como pessoa, bloqueio de acreditar nela, de autoconfiança, né, que não faz o negócio dela decolar. Então a gente trata muito essas 2 esferas, uma que se chama
conhecimento, entregar para essa pessoa um conhecimento, mostrar para ela onde ela vai conseguir ter acesso a um conhecimento de qualidade. E segundo, ajudar ela a vencer esses próprios bloqueios internos que ela tem. Através disso, a gente consegue dar um norte de ativar essa pessoa para ela começar a buscar um novo rumo. O nome é bem sugestivo, é a pior palestra de sua vida mesmo, porque realmente é um confronto nesse dia que a gente leva para essa pessoa, para que ela, em primeiro lugar, descubra e faça o que ela ama. Que a gente percebe hoje que tem muitas pessoas que estão no lugar errado, é o famoso peixe fora do aquário, é aquela pessoa que às vezes ainda não encontrou seu lugar correto. Mas quando a pessoa descobre seu propósito, sua missão de vida, o que ela nasceu para fazer, tudo começa a fazer sentido, até as dificuldades e os obstáculos. Até ela descobrir, não é, Foguete, que a pior palestra da vida dela, na verdade, é a melhor, porque o objetivo seu aí é botar o dedo na ferida, é mostrar onde é que estão os bloqueios, onde é que estão as travas, e aí ela vê que ali foi o caminho para o sucesso. Exato. O nome, né, a pior palestra da sua vida é sugestivo, né? A gente que é do marketing, a gente entende um pouquinho sobre a questão do contra-intuitivo, então a gente já leva esse nome realmente para chamar atenção, para não parecer que vai ser mais uma palestra de ficar incentivando as pessoas, mas o que a gente sempre encontra dentro dessas palestras são isso mesmo. Aquela pessoa estava há poucos dias de fechar um espaço com aluguel atrasado, e no momento que ela recebe ali uma ativação, passam meses e ela já começa a ter um resultado melhor no negócio, né? Eu tenho testemunhos de pessoas que estavam assim, com espaço no limite, e com poucos meses ela começou a acreditar em si, buscou conhecimento, buscou ajuda, buscou capacitação, e hoje o negócio já tem mais de 2, 3 unidades. Então, assim, hoje tem sido uma oportunidade de acompanhar esses pequenos e médios empreendedores e levar para eles uma ativação real, né? Não é somente falar que vai dar certo, é mostrar onde está a zona genial dela, que fala muito de propósito, né? Tem pessoas que nasceram comunicativas, tem pessoas que nasceram com análise crítica, tem pessoas que nasceram boa para números, tem pessoas que nasceram com habilidade para ciência, tem pessoas que nasceram com habilidade para o direito. Então, onde que está a zona genial dessa pessoa? A partir desse momento que a gente encontra isso, a gente consegue desenhar uma estratégia para esse negócio começar a crescer. Eu sempre falo aqui, Foguete, quando a gente está debatendo empreendedorismo, o Brasil, 7% dos negócios no Brasil vem do empreendedorismo. E isso, na Europa, justamente o inverso. Praticamente tudo lá é empreendedorismo, mais de 90%. Por que isso acontece aqui? É uma questão de formação de base? Não é o tino do brasileiro empreender como se empreende na Europa? Sim, eu percebo que aqui ainda não tem essa informação na base mesmo, nas escolas, e demanda isso. Porém, vejo também um crescimento nos últimos anos. Tem muita gente entendendo que está acabando o emprego e hoje está sobrando trabalho. São coisas totalmente diferentes, emprego e trabalho, né? E trabalho tem muito, porque trabalho está associado à solução de mercado. Pessoas que têm uma solução para uma dor, já encontrou o trabalho da vida dela. Mas pessoas que estão buscando apenas um emprego, hoje em dia a gente vê cada vez diminuindo a procura pelo próprio emprego, né? Eu acho que hoje demanda um incentivo, sim, nas escolas, na formação da base sobre o empreendedorismo. É uma lacuna que a gente tem muito aberta ainda, tem muita oportunidade de mercado, mas também vejo um crescimento de pessoas que estão buscando uma independência financeira, uma independência pessoal, uma independência geográfica, mas isso demanda conhecimento. Isso não pode ser, vou abrir um CNPJ e começar. O empreendedor nasce pronto ou ele é construído? Ou as duas coisas? Eu vejo que tem pessoas que nasceram com tino para empreender, né? Empreender é um desafio diário, né? As pessoas que empreendem entendem disso. Mas eu vejo que o empreendedorismo também é treinável, tá? Então, existem pessoas que têm mais dificuldade de empreender, mas que pode, buscando uma capacitação, buscando entendimento, buscando pessoas que já chegaram onde você quer chegar, também é possível empreender. Eu não vejo que é só exclusivo daqueles que nasceram com a estrela na testa, e sim para as pessoas que querem buscar um conhecimento adequado para começar a empreender. O mundo digital é um mundo mais empreendedor do que o mundo analógico, porque hoje você busca o desenvolvimento de ferramentas para todo tipo de necessidade, e você olha uma necessidade e fala, bom, vou tentar resolver isso aqui, e aí é a tecnologia, é o mundo digital que geralmente traz a solução. Sim, hoje o mundo digital, eu não entendo ele como uma taxa de emprego, eu entendo ele como uma ferramenta, né? A internet hoje é meio, não é fim. Mas quando ela é utilizada da forma correta,
A gente percebe, hoje a gente tem no nosso grupo aqui, chama Foguete Academy, a nossa escola, nós temos meninos aí de 15 anos, de 18 anos, que ganham 10 vezes mais do que um profissional tradicional do mercado. E isso vem, assim, crescendo com muita força, não é nada mais assustador, é comum você ver meninos muito novos tendo acesso a um ganho financeiro, uma liberdade financeira muito grande, quando começaram a ter acesso ao mundo da internet. Eu vejo que está acessível, eu vejo que a internet é extremamente democrática nesse ano. 12h54, gente, perguntas da nossa audiência. Por aqui eu vou pedir brevidade para todo mundo, uma para cada um. Como o Foguete está falando, eu vou com você aqui, Foguete. Daniela Neves está no YouTube. Qual é o erro mais comum daqueles que querem ser influenciadores e não conseguem? Pergunta da Daniela. Não descobrir o seu próprio propósito. Influência é falar de essência. A pessoa que descobre a sua essência vai ser a melhor influenciadora no que ela faz. O maior problema é as pessoas quererem copiar uma outra pessoa. Quando essa pessoa for ela, somente ela, independente de crítica e de comentários, ela vai estar encontrando aí o seu lado influenciador. Doutor Francisco, pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela presença, pela participação sempre. O direito brasileiro, ele pergunta, está preparado para os novos tempos da ciência humana, como, por exemplo, a inteligência artificial? O direito evolui continuamente, então não restringe o direito a uma evolução da letra da lei, mas a evolução, pelo menos, da interpretação sobre a letra da lei. Então, o direito ele não se resume à lei escrita, mas à interpretação que se dá a essa lei escrita. Independente de uma evolução legislativa em sentido estrito, independente de uma evolução da lei em sentido estrito, da lei escrita, o direito está evoluindo e, com certeza, do ponto de vista de princípios de proteção à vida, à pessoa, à livre iniciativa e ao trabalho, o direito brasileiro está muito preparado. Danilo, pergunta do Ari Lima, ele está no Facebook, quer saber se a segurança é hoje o maior desafio da Praia Grande. Não tenha dúvida, segurança e saúde hoje disputam para saber qual é o principal problema da cidade. Isso tem que ser resolvido. Quais são os caminhos? O que você imagina? Na verdade, a segurança ela inicia com uma boa iluminação. A cidade ela anda muito escura ultimamente e não existe uma adequação entre guarda municipal, polícia civil e a polícia militar. Não existe essa integração. Então falta isso para que minimamente a segurança seja um pouco melhor e acabe com essa sensação de insegurança que é andar pelas ruas da Praia Grande. Marcela, a pergunta da Roberta Massagli, ela está no Instagram. Além de ações como o Pine of Science, o que mais poderia ser feito para tornar a ciência mais atraente, principalmente para as crianças e adolescentes? Formação, né? Formação dos professores, eu acho que eu deveria focar um pouco mais nessa questão didática. A ciência, ela pode ser ensinada de uma forma mais leve, mais interessante, quando ela é aplicada no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que essa fórmula de pegar um assunto, um tema muito complexo e conseguir transformar em algo mais palatável para as pessoas, que elas vejam aquele assunto e se identifiquem com ela, eu acho que isso é muito importante acontecer, mas é um desafio muito grande também. Pessoal, 12h57 agora, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira. O agradecimento a cada um pela presença, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Danilo Morgado, cientista político, foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara Federal e Senado, além de suplente de deputado federal e candidato à Prefeitura de Praia Grande. Também o Valtinho Foguete, engenheiro, coaching, personal branding, falando de Gramado, hoje ele está em Gramado. A bióloga Marcela Ricomi Nunes, coordenadora do Pine of Science Brasil, aqui na cidade de São Paulo, e o doutor Francisco Tadeu Souza, advogado e professor. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pelas redes sociais e pela OTV, a TV da internet. O Lucas Neto está de volta agora com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. A gente volta a se falar amanhã. Um abraço a todos. Tchau, tchau.